gente vai equilibrando as coisas. Tá bom. Bom, está dizendo aqui que está ao vivo já, viu? Vamos começar, então. Boa noite a todos, boa noite a todas. Hoje temos mais um Grabois Debate, uma iniciativa da Fundação Maurício Grabois de São Paulo com o Comitê Estadual do PCdoB de São Paulo. Hoje temos a honra de ter conosco o presidente nacional da Fundação Maurício Grabois, Renato Rabelo, membro do Comitê Central do PCdoB, e nós vamos hoje tratar do nosso tema guarda-chuva, né, que inspira e orienta todas essas lives que a gente faz todas as quartas-feiras, às 19 horas, aqui no perfil do PCdoB São Paulo, no Facebook, que é pandemia, desigualdade social e democracia. Então, nós chamamos aqui o Renato para ele fazer uma fala, uma colocação acerca do tema, né, que envolve a crise do sistema capitalista, que envolve a crise que vive a chamada democracia liberal, como é que a pandemia, de alguma forma, influencia essas duas crises e como é que ela revela os limites, né, do próprio capitalismo e da própria democracia liberal, né? E se o Renato tiver um tempinho de fazer depois, no final, um comentário sobre a democracia socialista, como é que ela tem enfrentado a crise, não só econômica, como a crise sanitária, também é uma boa. Mas ele fica à vontade para fazer essa colocação. A gente vai funcionar assim. Eu vou aqui, depois dessa minha abertura, vou passar a fala para o Renato. O Renato vai fazer a sua colocação entre 20 e 30 minutos. Enquanto isso, eu vou verificando aqui no chat as opiniões que vão aparecendo, vou selecionar as questões que foram ser colocadas nos nossos comentários, passo para o Renato faz os comentários dessas colocações dos participantes. E aí a gente encerra. A nossa ideia aqui é ficar entre uma hora e pouco de conversa. Tudo bem? Então, eu passo já para o Renato Rabelo, que vai fazer as suas primeiras colocações. Renato, boa noite. Muito obrigado por ter vindo. E a palavra está com você. Boa noite, Helder. Boa noite àqueles que nos acompanham. E eu já venho de várias lives, né? E essa é a minha última live do dia. Mas, com todo o prazer, estou aqui para atender esse pedido do Helder. E o pedido que eu acho importante, interessante, sobretudo o tema que ele propôs. Eu vou, portanto, começar sobre essa questão da pandemia, as crises e a democracia, dividindo a minha intervenção em três partes. Uma parte que seria a própria realidade antes da pandemia, um histórico rápido sobre o que era antes da pandemia, a realidade da própria pandemia e, sobretudo, como os países que defendem hoje um caminho socialista enfrentaram essa pandemia e quais foram os seus êxitos. Na realidade, todos eles foram bastante exitosos. Então, essas três partes, assim, compreenderia a minha intervenção. Eu posso dizer que, nesse período anterior à pandemia, desde o fim da segunda década desse século XXI, a situação internacional já era caracterizada, portanto, por múltiplas crises econômicas, sociais, políticas, que sacodem até mesmo os países ditos centrais, caracterizadas por uma estagnação econômica crônica, lawfare, né, que é exatamente essa guerra jurídica, né, que é usada politicamente, rebaixamento da democracia, pós-verdade, guerras híbridas, etc. O mundo atual já vinha passando por mudanças de vulto, seja na base produtiva e tecnológica, seja nas novas formas de dominação capitalista, seja nas relações de poder entre Estados-nações, o quadro geopolítico, digamos assim. Então, era uma situação já antes da pandemia.
E aí eu vou levantar alguns traços assim mais significativos dessa situação anterior à pandemia. Já existia uma crise estrutural do capitalismo. As medidas para superar o forte impacto da crise manifestada em 2008 não superou os impasses. O remédio que foi utilizado não curou o doente e os efeitos colaterais, na realidade, superaram o efeito curativo, digamos assim. O caminho que eles usaram de injetar trilhões de dólares, os chamados quantitative easing, ou seja, é uma liquidez gigantesca, para salvar as grandes corporações financeiras e empresariais, essa imensa massa de capital não passa pelo processo produtivo, imposta-se na esfera financeira, resultando no desdobramento da crise. Então, vive-se então uma etapa do sistema do capitalismo financeirizado, mais a chamada Revolução 4.0, sob a égide do capital a juros, do capital fictício e do rentismo. Continuou, portanto, a formação das bolhas financeiras, hipertrofia da esfera financeira, sujeitando-se a novos episódios de recessão, que é a realidade que a gente vem vivendo. Tudo isso gera uma crise social de monta, já antes, portanto, da pandemia. Origina um processo acompanhado de queda continuada da renda média da maioria da população, desemprego estrutural, precarização crescente em grande escala do trabalho, é o que a gente está vendo hoje em abundância, o aprofundamento da desigualdade social, inclusive nas sociedades do centro do capitalismo. Os bem-sucedidos são os detentores da riqueza financeira, nesse capitalismo financeirizado, que acumulam valor sob a forma de capital fictício, que cresce como lucro fictício. É uma hipertrofia, portanto, como eu disse, da esfera financeira. É dinheiro ganhando dinheiro, é o que o capitalismo mais quer. Os mais fracos, que formam, portanto, uma grande maioria, sofrem ameaças permanentes de desemprego, da queda do salário real, da crescente precariedade das novas ocupações, os chamados aplicativos, uberização, etc., e de excluídos, e do aumento inédito da desigualdade social. É importante a gente prestar atenção a isso. Essa situação econômico-social causa mudança no plano do poder político também. Provoca nova divisão da classe dominante capitalista. Os setores dominantes capitalistas estão diante de um mundo com toda essa situação de crises que eu aqui resumidamente falei, podendo colocar as bases do próprio sistema em risco. Assim, essas classes dominantes elas se dividiram em como lidar com essas múltiplas crises. De um lado, a direita tradicional, que insiste na manutenção do modelo político liberal constitucional, já impotente, que historicamente a gente viu isso recentemente, já impotente, para dar soluções econômicas e sociais, mesmo políticas. De outro, uma ultradireita que germinava, que crescia, mas hoje se levanta e cresce, considerando que esse modelo liberal caducou, passando a empunhar a defesa de uma política e de um regime institucional autoritário de feições neofascistas. Essa situação, portanto, incandescente, impulsionou a divisão da classe dominante capitalista, porque está em jogo, na realidade, uma alternativa a seguir por eles, visando a questão essencial, o contínuo predomínio absoluto do modo de produção capitalista e da ordem institucional desse sistema, mesmo que à força. Essa, portanto, é a questão. Então, esse foi o antes, esse quadro assim desenhado rapidamente por mim, foi o antes da pandemia. Vamos ver agora com o deflagrar da pandemia. A pandemia impele e revela com fortes mostras as crises econômica, social, política e a tendência geopolítica da ordem mundial. Portanto, a pandemia agrava tudo isso, todas essas crises que já vinham. Portanto, há uma catástrofe de múltiplas crises interrelacionadas. A pandemia atual provoca uma crise sanitária de vulto, mais de 800 mil mortos, mais de 23 milhões de casos. Isso já bem mais do que isso.
Com isso, revela e acentua as consequências danosas da financiarização global capitalista, da crise social e com a desvalorização e degradação do trabalho, com o aumento inaudito da desigualdade. Você vê que sempre a questão da desigualdade ela vai aumentando. Contudo, coloca em xeque o neoliberalismo e seu austericídio econômico para a maioria, que é o que eles já vinham fazendo também, essa austeridade própria da política neoliberal. E para os países dependentes também que agiam dessa maneira. Aprofunda a transição no centro do poder mundial e acirra a crise na decomposição estrutural da hegemonia dos Estados Unidos. Portanto, a pandemia revela muita coisa do que já vinha acontecendo. A pandemia intensifica as tensões, a instabilidade e a imprevisibilidade no mundo. O crescimento da economia mundial, que já vinha declinando, agora passa da semi-estagnação a uma aguda recessão repentina. Conforme as instituições financeiras mundiais, há previsões, portanto, de um tombo no PIB mundial e nas economias nacionais. Você veja, portanto, que esse segundo trimestre de 2020, a partir dos dados já levantados, a OCDE, que reúne os países mais desenvolvidos, a média da queda vai ser de 8% do PIB. A diferença é que a única que cresce é a China, e a China, já nesse segundo semestre, ela tem um crescimento, imagine, de 11,5%. Quer dizer, é uma diferença estonteante. Também, para colocar um outro país socialista, o Vietnã também tem um crescimento desse porte. Os Estados Unidos e a China são exemplos marcantes de desastre sanitário e social. Queria também salientar isso. Mais especificamente, os Estados Unidos e o Brasil são dois exemplos marcantes dos desastres sanitários e sociais expostos com nitidez pela propagação da pandemia. Estão na cabeceira do número de casos e de mortos, respectivamente, primeiro Estados Unidos e segundo o Brasil. O fosso da desigualdade social, que tinha se avantajado nos Estados Unidos com o Covid-19, se alastrou. Foi revelado qual a parte da população nos Estados Unidos muitíssima mais atingida com a pandemia, a que está entre os mais empobrecidos e, evidentemente, entre esses empobrecidos se destacam os negros e os latino-americanos residentes nesse país, como também os indígenas do país. No Brasil, por sua desigualdade, nesse aspecto, aliás, da desigualdade, está entre os maiores do mundo. A população mais empobrecida, que se encontra nas periferias, sobretudo das grandes cidades, nos distritos de maior pobreza e nas várias imensas favelas, proporcionalmente, em relação aos bairros mais ricos, foram geometricamente os mais atingidos. Aliás, o Helder, no artigo recente, demonstra de forma cabal essa realidade, portanto. Por isso, companheiros, amigos, amigas, essa é a realidade provocada exatamente pela pandemia, ou seja, ela coloca, revela toda essa realidade e, inclusive, essa realidade é aumentada em termos significativos com a pandemia. A terceira parte do que eu quero dizer, portanto, são os exemplos da alternativa do socialismo contemporâneo, sociedades distintas do capitalismo ocidental e global. Eu cito o exemplo de China, Vietnã e Cuba, porque a Coreia do Norte vive uma situação excepcional ainda de guerra. Eu cito exatamente esses três exemplos assim mais candentes, que têm sido eficazes no combate sanitário e na defesa da economia no contexto da pandemia. É importante a gente salientar esses exemplos. Por exemplo, a grande capacidade do Estado chinês na luta pandêmica. O sucesso da China no enfrentamento da pandemia não poderia passar incólume. A singularidade da crise sanitária no tempo da pandemia, no século atual,
é que seu curso começa na China, atingido em cheio logo após a Europa e os Estados Unidos, tornando-se uma tragédia que já atinge mais de 150 países. Destaca-se, com isso, a capacidade do Estado chinês, que primeiro enfrentou, portanto, e abriu o caminho sobre a pandemia, na sua condução no terreno sanitário, social e tecnológico em relação aos Estados ocidentais. Só para vocês terem uma ideia, o The Economist, que é uma revista porta-voz do neoliberalismo, não é eu que estou dizendo isso, The Economist, essa revista, portanto, diz o seguinte: os sacrifícios da China ganharam tempo para o resto do mundo se preparar. Se algumas democracias ocidentais a desperdiçaram, isso mostra como seu sistema de governo é inferior ao da China, entre aspas. Isso é The Economist, não é eu que estou dizendo isso. O gigante asiático, dirigido pelo Partido Comunista, deixou transparecer o resultado de uma estratégia exitosa após 52 dias de quarentena, num país de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Imaginem. Vejam, portanto, nesta enorme sociedade, vejam, portanto, nessa enorme sociedade, com essa diversificação que a China tem de etnias, são mais de 50 etnias, que busca, no itinerário de uma transição socialista, a construção de uma nova sociedade, com uma formação política, econômica, social distinta das sociedades capitalistas no Ocidente. A China conseguiu, portanto, resolver em 72 dias de quarentena. Isolou a província, que foi o centro de gravidade, o início da epidemia na China, e impediu que isso se desdobrasse pelo país afora. Imagine se chegasse a um país com essa população, o estrago que seria. E, na realidade, a China só teve de mortos 4.300 pessoas. Nós, a essa altura, já temos mais de 100 mil mortos no Brasil, com 200 mil habitantes. Você veja a importância da experiência chinesa e do êxito alcançado. Eu também cito os êxitos de outros países socialistas na experiência do socialismo contemporâneo na luta epidêmica. De certo, é preciso acrescentar a experiência da construção do socialismo contemporâneo na linha da nova luta pelo socialismo. Eu acrescento, portanto, os êxitos do Vietnã socialista e de Cuba socialista. O Vietnã socialista, para vocês terem uma ideia, até agora, resulta numa situação de nenhuma morte oficialmente registrada pelo novo coronavírus e contabiliza menos de 300 casos de Covid-19 confirmados. Imagine, nenhuma morte até agora. Ou seja, e contabiliza, portanto, somente 300 casos. A resposta dada foi uma combinação de fatores, entre as quais a adoção de uma testagem agressiva, quarentena rigorosa, rastreamento de contatos de infectados, numa estratégia avançada de vigilância epidemiológica, que é exatamente o que hoje a Organização Mundial da Saúde recomenda. Ampla campanha de conscientização com a ajuda da tecnologia, ampla participação da militância do Partido Comunista do Vietnã, priorizando uma comunicação aberta e transparente, demonstrando grande exemplo de coesão social. Cuba socialista já tem um sistema de saúde bem mais avançado. Fez um controle de casa em casa, médicos de família, detectando os infectados e separando daqueles que não foram atingidos, adotando uma estratégia de vigilância epidemiológica. Com, atualmente, 2.200 casos, 83 óbitos. Na relação de mortos para 100 mil habitantes, só para vocês terem uma ideia, o Vietnã tem 0,73 décimos de morte, não chega a 1 para 100 mil habitantes. O Brasil, para vocês terem exatamente a analogia, uma comparação,
O Brasil tem, para os 100 mil, já 17,4 mortos. Portanto, mais de 17 vezes mais do que Cuba. Esta está, portanto, na fase da superação da pandemia, é assim que Cuba se encontra, e ajudou, num plano maior, países com mais dificuldades num trabalho internacionalista que sempre Cuba vem realizando. Nas relações internacionais, os chineses agiram em ampla sintonia com os cubanos, em um grau de coordenação de ajuda internacional que nenhum país capitalista foi capaz de fazer frente. A determinação do presidente da República da China, o Xi Jinping, de socializar com os países pobres as vacinas que vão sendo descobertas por eles, portanto, eles têm praticamente 5, 6 propostas de vacinas em andamento. Ele procura exatamente socializar isso com os países mais pobres. Isso não pode ser uma atitude comum, essa atitude do presidente da República da China. Em um mundo hoje onde os verdadeiros capitalistas estão dispostos a comprar a exclusividade de vacinas. Portanto, é significativo, portanto, essa atitude internacionalista. Em resumo, eu poderia dizer que os êxitos dos países socialistas na luta epidêmica, o resumo, portanto, desses êxitos, decorre de que os países, portanto, de configuração socialista na fase atual, contemporânea, no enfrentamento da pandemia nesse século XXI, têm destaques comuns, que a gente poderia dizer quais são. Primeiro, o papel e a capacidade dos Estados socialistas atuais no enfrentamento simultâneo da emergência sanitária e da emergência econômica social, tomada de decisão estratégica em tempo. Por exemplo, enfrentar de forma simultânea tanto a emergência sanitária como a emergência econômica social. Isso depende de decisões estratégicas tomadas a tempo. Segundo, a adoção de elevada tecnologia, em especial a China, que reúne condições de fazer até amplas reconversões produtivas, transformando, portanto, plantas industriais voltadas para resolver aparatos e instrumentos para enfrentar a pandemia. Até isso a China conseguiu fazer. Terceiro, o centro de gravidade da atuação estatal voltada para salvar o máximo de vida dos habitantes. Esse foi exatamente uma grande definição feita por esses estados socialistas. Quarto, execução de prioridades econômicas para atender esse objetivo de salvar o máximo de vidas. Quinto, a demonstração de forte consciência nacional e coesão social do povo. E, por fim, essa ação internacionalista aos países pobres, que eu já me referi. Por isso, amigos e amigas, meus companheiros e companheiras, hoje essa é uma demonstração, portanto, concreta em torno de uma pandemia, porque nós estamos vivendo a pandemia, então dá para a gente fazer uma comparação na prática do que é realmente essas experiências socialistas que se iniciam, que são primárias, em relação ao capitalismo. Portanto, é a hora da gente fazer essa comparação. Hoje, portanto, essa demonstração, não somente os capitalistas e seus ideólogos procuram exatamente botar uma sombra em cima, ou até, como faz o presidente dos Estados Unidos, o Trump, a tentar desmerecer e fazer fake news contra a grande vitória dos chineses. Mas também aquilo que Domênico Losurdo chamou de marxistas ocidentais deixam na penumbra, quando não é o caso, às vezes, de desqualificar essas grandiosas revoluções do século XX, que agora exatamente busca essas saídas, esses caminhos, com essas vitórias notáveis, que eu me refiro exatamente ao caso da China e o caso de Cuba e o caso do Vietnã. E o próprio Losurdo reafirma: em nossa época de desesperanças, é alvissareira e se deve reconhecer
a gigantesca tarefa emancipacionista social e nacional dos países que têm atrás de si uma revolução anticolonialista e que agora se desvelam para encontrar o próprio caminho, evitando, sobretudo, cair numa condição de dependência financeira, econômica e tecnológica, ou seja, neocolonial. Portanto, esses são exemplos importantes, porque dá para comparar, dá para fazer analogia, porque a epidemia foi global, é uma pandemia. Então, você tem condições objetivas de fazer essa comparação. Por isso que eu procurei aqui resumir essas questões desses êxitos desses 3 países socialistas na atualidade. É isso assim que eu poderia, companheiros e companheiras, discernir e deixar um tempo aí para que a gente possa também trocar ideias. Muito obrigado. Obrigado, Renato, pela essa fala inicial. Vou aqui mencionar as pessoas que participaram aqui do chat aqui rapidamente, né? Dar uma boa noite para a Rosana Alves, para a Eliane Reis, para a Lenice Antunes, para o Divino Oliveira, para o Pedro Rodrigues da Mata, para a Ana Rodrigues, o nosso querido Mário Fonseca, candidato a prefeito, não é, nosso, no Mato Grosso do Sul, né? Campo Grande, Cecília Martins, dizendo que é sempre maravilhoso aprender com o Renato Rabelo, né? O João Mendes dos Santos, que está comemorando o aniversário da filha hoje, 30 anos, o Dunga, obrigado a todos, e a todos que também estão nos ouvindo, que ainda não entraram no chat, e dizer para todos que tem oportunidade de levantar questões, apresentar questões ao Renato, aqui pelo chat, dá para colocar aqui, eu lendo para ele, né? Neste momento eu não detectei nenhuma pergunta, então eu vou fazer algumas questões para você, Renato, né? O meu áudio não deve estar muito bom para o Renato, então eu vou tentar falar o mais pausado e rápido possível, e alto possível. Tá bom, Renato? Você menciona na sua fala, isso você já tem comentado há algum tempo, que se verifica, já antes da pandemia, se verificava uma divisão das classes dominantes do mundo, não é? Basicamente entre aqueles que queriam uma saída autoritária e os que insistem no liberalismo, na saída liberal, né? Isso tem implicações táticas para os trabalhadores, Renato, né? Essa compreensão que nós estamos apresentando tem implicações táticas para o movimento dos trabalhadores na sua luta contra o capital, nas suas batalhas políticas imediatas, hoje no mundo, né? E no Brasil em particular, né? Então, eu gostaria que você comentasse sobre as implicações táticas dessa questão, dessa divisão das classes dominantes, que, do meu ponto de vista, também se verifica em certa medida no Brasil, né? Essa é uma questão que eu acho que valeria a pena. Ligada a essa questão, tem a questão da crise do liberalismo econômico e político, ou seja, da democracia liberal, que, na ausência de uma alternativa mais forte, socialista, à esquerda, mais avançada, no conjunto desses países socialistas, desculpa, capitalistas, abre caminho para a extrema-direita. Não é? Essa crise do liberalismo econômico e político se relaciona, obviamente, às respostas que eles não conseguem dar à desigualdade. Você falou isso, quer dizer, olha, o remédio que procuram dar é pior, né? Porque o paciente, os efeitos colaterais são piores, né? As reações adversas são piores. Isso tem importância também para os trabalhadores. No entanto, por quê? Porque se a democracia liberal ela entra em crise nos países capitalistas, e quando nesses países a alternativa socialista ou mais avançada não está se impondo, isso tem uma implicação forte para a nossa luta dos trabalhadores. Por quê? Porque é na democracia liberal que os trabalhadores têm melhores condições de travar o seu combate, né? Então, isso também tem implicações, reforça aquela ideia de implicações táticas, ou seja, há uma divisão nas classes dominantes, né? E há esse movimento de autoritarismo dos países capitalistas que colocam em xeque as democracias liberais e propõem no seu lugar saídas autoritárias, regimes fechados, o que dificultaria ou dificulta a vida dos trabalhadores, né? Então, essas são questões que eu gostaria que você comentasse,
né? E, por fim, né, essa questão da democracia socialista, né, que você comenta, que você dá as razões do porquê do sucesso da China, de Cuba e do Vietnã no combate das crises, né, da crise pandêmica, né? E você menciona a forte consciência nacional e a coesão do povo. E eu queria que você fizesse melhor comentário sobre isso. Quer dizer, isso tem relação com a natureza de classe do regime e, sobretudo, com o funcionamento da democracia socialista desses países? Como é que se dá esse funcionamento? Como é que a China faz para conseguir essa coesão? Não é mera propaganda. Há um funcionamento da vida nacional que ajuda na coesão desses países, assim como no Vietnã, assim como Cuba, que tem uma experiência radicalmente democrática de socialismo, de democracia socialista lá. Eu gostaria que você comentasse esse negócio. Ou seja, é mais uma palestra, né? Mas a gente pergunta e aí você responde como puder aí, tá bom? O Helder, de forma, digamos assim, resumida, né, para enfrentar essas questões que você colocou. É claro que tudo isso, essa divisão da classe dominante capitalista que eu me referi, ela vai ter implicações na tática e na luta dos trabalhadores, sem dúvida. Aliás, nós vivemos um exemplo parecido aqui no Brasil. Eu acho que não é uma questão só, digamos assim, de alguns países. Hoje há uma certa tendência ao autoritarismo exatamente pelo fracasso do exemplo e da experiência liberal. Né? Não é por acaso. Não é por acaso. Além mesmo da resposta que eles deram à crise de 2008. Eles não conseguiram responder. Isso que eu falei também na minha intervenção. Aqui uma grande questão, que eu já ligo exatamente para a segunda, né, é que essa questão leva a uma realidade de crises, né, que os capitalistas não sabem como enfrentar. Ou seja, o capitalismo, diante de crises que pode exatamente colocar em jogo o próprio regime capitalista, eles se dividiram. E numa situação dessa, eles buscam também alternativa. A alternativa deles é um governo autoritário. Aliás, boa parte da direita começa a apoiar essas saídas autoritárias porque acha que é um regime mais forte, é um regime mais duro, que segura as coisas. Por quê? Porque a desigualdade aumentou muito, ou seja, a exclusão é muito grande, a desvalorização do trabalho é gigantesca. Como é que você segura tudo isso? E isso é uma fase do capitalismo. Isso não é anomalia do capitalismo, é do próprio desenvolvimento do capitalismo que o próprio Marx previa. Porque tem gente achando que é uma anomalia do capitalismo. Não é. Aliás, Marx, nos Grundrisse dele, nas anotações dele, previa, com o desenvolvimento capitalista, situações como essa, portanto. A grande questão, portanto, dos trabalhadores é que, com a realidade atual do capitalismo financiarizado, junto com o avanço tecnológico, e esse avanço tecnológico exatamente vai deixando de lado o trabalho vivo, desvalorizando o trabalho vivo, desvalorizando o trabalho verdadeiro, ou seja, os trabalhadores. Então, essa conjunção leva a uma situação, portanto, uma situação muito excepcional. Daí essa realidade hoje em que os trabalhadores se transformam em prestadores de serviço. Aqueles que mantêm carteira assinada, que têm contrato de trabalho, que têm exatamente direitos garantidos, vai se diminuindo cada vez mais. Ou seja, você tem hoje gente trabalhando nos aplicativos, não tem direito a coisa nenhuma. Ou seja, não tem garantia de direito nenhum, nem mesmo de previdência social. Então, essa é a realidade. Ora, numa situação dessa, como é que você leva em conta esses trabalhadores? Esses trabalhadores, portanto, estão divididos em trabalhadores de serviço, trabalhadores da indústria e trabalhadores da agricultura. Além disso, há
questões que a gente tem que levar em conta das formas próprias de trabalho que cada um desses campos, digamos assim, enfrenta. Então, você não tem como antes um contingente grande, caudaloso, trabalhando na fábrica, fábricas com 200 mil, 300 mil operários. Hoje você tem hospital com um contingente muito grande, esses grandes hospitais, etc. Ou você tem essas lojas de departamento, que são serviços que exatamente congregam uma série de trabalhadores. Então, numa situação dessa, o grande desafio é político e organizativo. Por isso que eu disse que é uma tentativa assim, de resumir algumas questões. Não é um problema só político, é político e organizativo. Político por quê? Porque numa situação em que você vive, em que você tem um regime, que é um regime autoritário, um regime que prega também instituições autoritárias, um regime que, na situação em que eles propõem, é exatamente mudar o Estado para um Estado com feições neofascistas. Reaparece, inclusive, o fascismo, evidentemente com feições atuais, mas fascistas. Então, numa situação dessa, é importante, no plano político, os partidos que defendem a classe operária propor uma união maior de todos aqueles que queiram barrar um tipo de governo autoritário e de um Estado autoritário, de um Estado neofascista. Isso seria uma calamidade. E isso significa que nós estamos diante de um grande obstáculo. E como derrubar esse grande obstáculo? Nós sabemos que não só a classe trabalhadora, mas uma parte significativa da população vai tomando consciência do que significa esses tipos de regime. E uma parte importante da sociedade vai compreendendo e tendo que se voltar a esse regime de exceção. Então, se nós não compreendermos isso, de que a gente poderia se unir a forças políticas e sociais maiores, a gente passa a ter muita dificuldade e pode até se isolar. Então, politicamente, surge essa questão, a questão de como unir amplas forças. E as experiências na época do socialismo foram essa. Aqueles que não compreenderam isso há mais tempo tiveram grandes derrotas. Isso é o exemplo tanto da Itália, já no começo do século XX, e depois na Alemanha, que foi bastante elucidativa aos exemplos nesse sentido. Inclusive, os partidos operários se dividindo, os partidos operários buscando uma saída radical e favorecendo o isolamento que eles queriam desses partidos. Então, politicamente, essa é a questão. Esse é um problema que eu acho que se tem que compreender que esses partidos que defendem o interesse hoje da maioria, defendem o interesse dos trabalhadores, eles têm que procurar alianças maiores para exatamente tirar do caminho o obstáculo maior e abrir caminho adiante. Aí sim, esse caminho aberto, você pode ter as diversas propostas, já numa realidade de regularidade democrática, de apresentar as diversas propostas, as diversas alternativas para o povo. Quanto à questão organizativa, Helder, eu me refiro a esse problema hoje do perfil da classe operária e da mudança do contingente, de uma maneira geral, da classe trabalhadora. Nós temos uma classe trabalhadora, uma classe operária hoje muito pequena. Eu não sou daqueles que diz o seguinte, que a classe operária, a classe da produção, praticamente vai deixar de existir em função dos mecanismos de robôs utilizados, da inteligência artificial, etc. Eu acho que sempre o trabalho vivo, ele vai ter o seu lugar, porque ele é que comanda tudo isso. Não vejo no horizonte como a inteligência artificial ocupar o lugar do trabalho vivo. Então, essa é uma questão, portanto, que eu coloco. Eu não vejo no horizonte isso ainda. Então, a grande questão é como a gente procurar organizar essa classe trabalhadora espalhada, dispersa,
que ocupa hoje, boa parte dela, serviços, trabalho de serviços, que não o trabalho diretamente produtivo. Então, essa é a grande questão, esse é um tema para o debate, é um tema exatamente que se discute, aliás, nós temos procurado enfrentar essa questão. A nossa fundação vai colocar como um tema de fronteira hoje essa questão. E nós temos exatamente grupos para tratar desses temas de fronteira. Esse é um dos temas de fronteira. Tem gente que diminui. Não, a questão é que a gente se afastou dessas camadas mais populares, dessas camadas de trabalhadores em geral. Esse é um aspecto da coisa. Por exemplo, foi tomado exatamente todo esse grande contingente onde vive, que é na periferia das grandes cidades, em bairros muito pobres, foi ocupado exatamente por outro tipo de entidade, ou seja, pelos neopentecostais, até mesmo pelo crime organizado, milícias, o diabo, e que houve, em função disso, um afastamento dessas forças que defendem um caminho avançado, um caminho progressista, etc, etc. Então, tudo isso é matéria de discussão e de debate sobre esse problema. Tem, sim, questões vinculadas a isso, mas eu acho que é importante hoje discutir essa nova forma de organização e como a gente alcançar exatamente essas camadas mais empobrecidas, essas camadas dos trabalhadores em geral. Aliás, tem trabalhos hoje interessantes sobre isso, que dão uma série de saídas, de caminhos e que a gente deveria enfrentar. Então, são essas questões assim para responder as duas primeiras perguntas, levando em conta o aspecto político e o aspecto organizativo. Agora, quanto à questão desses países socialistas, né, que eu chamo de socialismo contemporâneo, os êxitos alcançados, eu acho primeiro o seguinte, é uma prova, eu acho, Helder, é uma prova de que existe a construção de algo novo. Por isso que a pandemia foi importante, porque acontece isso não só nos países socialistas, mas no mundo inteiro. Então dá para você fazer a comparação. E por que é que eles conseguiram êxitos? Por que é que eles conseguiram êxito? Então, na realidade, o que nós temos que levantar aí, primeiro, o seguinte, é que esses países conseguiram tudo isso como ponto de partida através de uma revolução. A China fez uma grande revolução, o Vietnã, poxa, foi uma revolução que, aliás, não foi só uma revolução, foi várias revoluções, eles tiveram que expulsar dois imperialismos, os franceses e os norte-americanos. Cuba, a gente está aqui mais perto, a gente acompanha, teve que expulsar o imperialismo norte-americano e está na beirada do inimigo maior, a 100 quilômetros de distância de uma grande potência mundial. Então, não é qualquer coisa. Então, a grande experiência é que eles transformaram o Estado num Estado democrático popular. É aquilo que é uma democracia voltada para o povo, uma democracia voltada para a grande maioria. E que o Estado tem um papel importante nessa condução. Muita gente fala da China, e a China não é autoritária, ou seja, eles estão olhando a partir do exemplo liberal burguês ocidental, para fazer a comparação, não tem nada a ver. É outra realidade, portanto. Vocês sabem que na China, além de você ter uma Assembleia Popular, que promulga as leis nacionais, etc., etc., antes dessa Assembleia Popular, você tem um Conselho Consultivo Político do povo chinês que vem desde a Revolução. Esse Conselho Consultivo Político do povo chinês reúne praticamente todas as representações do país em etnias, em profissões e até mesmo em atividades políticas nesse conselho. Esse conselho, portanto, se busca, na reunião do conselho, que tem mais de 4.000 representantes representando a China inteira, um consenso sobre as questões importantes a serem promulgadas, ou grandes projetos a serem realizados. Busca o consenso aí. Quando se busca um consenso já mais ou menos definido, com a coisa já mais aparada, é que vai para a Assembleia Popular. A Assembleia Popular que passa também por um grande debate, com mais de 4.000 e tantos representantes,
e aí aprovadas as leis, etc, etc. Eu estou dando esse exemplo sempre porque as pessoas olham a China como se fosse uma coisa autoritária. Que negócio é esse? Porque não segue exatamente o liberalismo ocidental, que já mostrou e deu provas de que está superado mesmo. Não é só economicamente, socialmente, é politicamente. Então, essa é uma questão. A coesão social é uma demonstração disso. É uma demonstração, vale mais do que 1000 discursos. É a vida que está mostrando isso. Por que eles conseguiram disciplina e coesão social? Você acha que na base da baioneta vai se conseguir isso? Não vai se conseguir nunca, não é isso. Não é essa a questão. Portanto, esse é um exemplo, me parece assim, muito significativo, um exemplo de grande importância, portanto, que a gente tem que levar em conta. Por isso que a gente vem procurando estudar essas novas experiências do socialismo contemporâneo, sobretudo a experiência maior e mais avançada que é da China, que nós temos um grupo de estudo com alguns cabeças estudando isso, que, aliás, nós temos já um trabalho bastante avançado sobre aquilo que a gente considera como uma nova formação econômica social da China. E entra nesse amaranhado, ou seja, nesse corpo complexo que é essa formação econômica e social de um país de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, com mais de 50 etnias, ou seja, para mostrar que existe, inclusive, modos de produção diferenciado, uma contradição uma unidade de contrários, portanto, tem uma unidade central, mas com muito dessas contradições, porque ele veio do capitalismo, veio de um capitalismo atrasado. Você não passa na Revolução e passa um borrão em tudo que aconteceu. Isso não existe, isso é idealismo puro. A realidade dialética da coisa é que uma sociedade nova surge da velha. Tem a marca da velha e vai ter isso durante um tempo razoável, um tempo grande. É isso que dizia Marx, inclusive, naquilo que ele mais avançou, que foi a crítica ao programa de Gotha. É onde ele mais avançou em desenhar algumas ideias do que seria essa fase da transição socialista, que ele dizia o seguinte: do capitalismo ao comunismo existe uma transição grande, que é o socialismo. Mas esse socialismo, na fase primária, no início, ele vai levar ainda no seu seio uma série de valores e uma série de processos econômicos, sociais da velha sociedade. É um processo, portanto, de você ir construindo isso, e é assim que acontece. Esse é o caso real. Você não pode ver o socialismo no abstrato. Você tem que ver o socialismo historicamente, no exemplo histórico, e não simplesmente do que eu desejo, ou simplesmente do que eu acho assim. Ora, é uma sociedade que é anticapitalista. Tudo que for anticapitalista é da sociedade. Isso é uma visão idealista. Isso é imaginação. Eu quero ver o exemplo histórico, concreto, como é que se dá. Aí sim, esse exemplo é a China, Vietnã, Cuba e outros países que têm procurado também seguir esse caminho. É isso assim, viu, Helder, que eu poderia, talvez, nessa questão levantada por você, responder, entendeu? Ótimo, Renato, obrigado, porque é sempre importante a gente fazer as ligações das análises que a gente faz, que são muito profundas, com essa questão da nossa luta concreta, né? Então, municiar as pessoas dessa questão da democracia socialista, né? Poder operário, do poder socialista, porque é isso que você acabou de dizer ao fim, né? Ah, tudo bem, eles superaram a crise, mas essa nota de que a superação da crise tem muito a ver com um regime cujo funcionamento é altamente democrático, em que o povo tem participação na construção. Primeiro, é o que você diz muito bem, né? Eles fizeram uma revolução, né? O povo fez uma revolução, isso tem uma diferença muito grande, né? Um povo que participa de um processo de construção de uma nova vida, de um novo regime, né? Agora, por outro lado, você tem um exercício dessa democracia que se mostra superior, muito superior à chamada democracia liberal que nós estamos acostumados a conviver aqui no Brasil todo dia, né? E que, portanto, eles mostram ser superior, porque, inclusive, entre tantas coisas, consegue coesionar a nação e levá-la a superar as questões. Aí também avulta o papel do Partido Comunista, né? Eu lembro que quando a gente fez aqueles debates... Sim, sim.
sobre Marx, eu lembro muito bem do Luiz Paulino, não sei se você lembra dessa mesa, em que ele fala assim, ó, eu vou elencar aqui 10 questões para demonstrar o êxito da China. Aí, a primeira questão, assim, a direção do partido. E eu, tempos depois, eu vi uma palestra de um empresário de Taiwan tentando convencer investidores internacionais de continuar investindo na China e demonstrando a capacidade de gestão do Partido Comunista. Ele fala isso, ele usa esse termo, que o Partido Comunista da China é hoje o mais eficiente gestor de economia do mundo. Isso é um capitalista de Taiwan falando. Ele fala, ó, calma aí com os preconceitos ideológicos, porque os caras estão mandando bem na China. É lógico que ele fala na perspectiva de que, como lá funciona esse sistema de vários modos de produção, e o capitalismo lá também, em certa medida, tem o seu pedaço, ele fica muito contente. Mas eu acho interessante essa abordagem em que ele fala da liderança do Partido Comunista. Isso corrobora, acho que numa outra perspectiva, né, aquilo que o Paulino fala, olha, o Partido Comunista da China tem um papel primordial no sucesso da China. E eu acho que a pandemia demonstrou mais uma vez isso, né? A superioridade de um tipo de democracia diferente da liberal, uma democracia socialista, né, conduzida por uma força, uma grande capacidade de condução, né? Eu acho que esses são elementos importantes da a gente pensar, né? Eu vou adiantar aqui para você, Renato, algumas questões levantadas pelos nossos participantes, bom? Eu vou levantar a da Lenice Antunes, em que ela fala assim, vamos lá, se eu consigo, é meio comprida, mas vamos ver se eu consigo capturar aqui. Então, se estamos vivendo uma crise econômica, social, sanitária, estrutural global, as instituições, algumas delas com mais de 70 anos de existência, deveriam se capacitar para propor uma saída também global para a humanidade. Nada, nem ao menos parecido se apresenta. Se é verdade o avanço do grau de desestruturação, miséria, promovendo cada vez mais uma desigualdade insuportável, podemos pensar também numa saída global para a classe trabalhadora? Uma saída pelo socialismo agora, pós-pandemia? Essa é a pergunta da Lenice Antunes. O João Mendes, ele fala, as reflexões táticas formuladas pelo nosso partido, o PCdoB, no início de 2019, nos anteciparam aspectos importantes dessas mudanças no campo das burguesias internacionais e nacionais, inclusive essa questão das tendências antidemocráticas, antinacionais, enfim. São essas duas questões que eu consigo capturar aqui, que foram apresentadas aqui nos comentários. Não sei se você conseguiu aí capturar aí as questões, né? A Lenice pergunta. Fala. Essa última aí, qual é a questão mesmo levantada? A última. Na verdade, depois que eu li o documento, ele afirma o acerto tático do partido. Em 2019, que o partido ele antecipa em 2019 essa divisão das classes dominantes e essas implicações táticas que eu comentei com você, que você também acabou comentando, né? O que fica de questão é da Lenice. O Helder, peraí que o seu som está sumindo. O seu som, você fala, uma parte do som some. Uhum. Mas o que fica é a questão da Lenice, ao fim e ao cabo. O que o Mendes faz é só confirmando aquilo que nós já tratamos aqui, entendeu? Certo. A questão da Lenice, essa questão da saída socialista global, agora no pós-pandemia. É o que eu entendi da pergunta dela, né? Eu sei. Bom, quanto à primeira questão levantada, você está vendo uma interferência, barulho. Não sei qual é o problema. Está havendo uma interferência. Você está ouvindo? Está dando para ouvir, Helder? Tá. Eu ligo para você. Vou desligar meu microfone. Tá. Ah, sim. Está ouvindo? Tá ok? Está ouvindo, Helder? Viu, Helder?
Sobre essa primeira questão, uma saída global para os trabalhadores, isso é uma espécie de uma revolução global, né? Não sei se eu entendi bem qual era a preocupação dela. Na realidade, eu não vejo forma de uma revolução global, de uma revolução em que os trabalhadores globalmente se uniriam e fariam uma espécie de uma revolução universal. Apesar de que antes tem alguns autores que até levantavam esse tipo de possibilidade. Hoje as revoluções acontecem no âmbito nacional, ou seja, cada país, portanto, em função da sua realidade, desenvolve um processo que pode chegar a uma ruptura revolucionária. Ruptura revolucionária que a gente sabe que surge a partir de grandes crises, ou seja, sempre se cita isso, que os de cima já não conseguem governar e os de baixo já não aceitam mais nenhuma forma de governança como se pretende as forças, digamos assim, dominantes. Então, é assim que se dá um processo de revolução, um processo de ruptura. No início do século, a visão, inclusive, dos marxistas é que a revolução operária se faria em mais de um país. A própria Rússia, a Rússia soviética, trabalhou muito para que a Revolução Soviética fosse uma revolução continuada. Logo depois, ou até mesmo fosse primeiro, a Revolução na Alemanha, a Revolução na Alemanha, a Revolução Proletária na Alemanha, porque a Alemanha era um país capitalista desenvolvido. Para uma experiência socialista, na visão de Marx, o socialismo surgiria exatamente nessas sociedades capitalistas mais desenvolvidas. Então, se a revolução na Alemanha tivesse êxito, a revolução proletária, isso seria muito importante para ajudar a revolução socialista na Rússia soviética. Só que a Rússia soviética fez a revolução e a Alemanha não acompanhou. Ou seja, se esperou que essa revolução fosse dada na Alemanha, não acompanhou. E ficou só a Rússia soviética. É a partir daí que surgiu uma grande polêmica, aliás, Trotsky está em função disso, porque Trotsky achava que, com isso, não era possível a Rússia soviética colocar diante uma nova sociedade, uma sociedade socialista, porque era ainda uma sociedade atrasada. E exatamente os outros contestaram, sobretudo Stalin, que era possível sim fazer esse enfrentamento. Aí é que se buscou os vários caminhos para isso, que foi outro debate dentro da União Soviética. Hoje, na realidade atual, um tipo de revolução mundial é muito difícil. Eu acho que a China, que veio de um país, como a gente sabe, neocolonial, um país de colonialismo, inclusive, bastante ferrenho, de 4 países em cima, dominando a China, etc., etc., a China se transformou hoje exatamente por seguir uma experiência socialista diferente da sociedade ocidental, uma formação econômica social que vai tentando suplantar o capitalismo e já vai no processo avançado nesse sentido, já caminhando pelos estudos e pesquisa que nós estamos fazendo de uma nova economia de projetamento, uma economia de planificação e de projetos, e de grandes projetos, diferente, portanto, de uma sociedade capitalista. Então, essa daí é que pode ser um exemplo para o mundo. Se transforma numa grande sociedade, que é um grande país, um país gigantesco, não quer dizer que o mundo ou os outros países vão copiar os exemplos da China. Não é isso. Mas é um exemplo importante que se pode, sim, superar o capitalismo. Então, essa é uma questão. Eu vejo a coisa por aí, mas não agora vai se juntar todo mundo e fazer um... Agora, essa experiência da China, que eles acham que para chegar a um socialismo pleno, porque é um país que caminha com projeções e com planejamentos de longo prazo, a fase desse socialismo pleno só se daria em 2049. Agora é uma fase inicial, uma fase primária de socialismo, que eles já conseguiram tudo isso. Então já é um grande êxito. Portanto, chegar a essa fase
plena de socialismo, já por volta de 2049, aí já seria, sim, um grande exemplo de uma nova sociedade. E eu chamo a atenção para você ver que aqui não é o desejo, não é o que a gente quer. É que para um modo de produção superior suplantar o outro, de forma absoluta, leva anos. Eu não imagino, porque a experiência socialista não chegou a 100 anos ainda. Chegou a 100 anos. Pode ter que passar ainda 200 anos, um exemplo. Então é assim que a gente vê o processo de transformação social, o processo de transformação com grandes revoluções. As mudanças, portanto, de um regime atual capitalista, de um modo de produção capitalista, com forma jurídica capitalista, ser transformada, superada, isso pode levar, inclusive, mais de 100, 200 anos, etc. Mas a China já é um exemplo em que ele já prevê, no planejamento, chegar a um socialismo pleno já em meados desse século, em 2050, por aí, 49, 50. Então, é assim que eu poderia responder a indagação da companheira, porque a gente tem, às vezes, a vontade. Por que, então, a revolução proletária mundial, que a gente poderia unir todos se juntassem, etc, etc? Eu não vejo esse caminho, pelo menos não vejo isso no horizonte. É isso, Helder. É isso. Renato, quero agradecer a sua participação, quero agradecer a participação de todos aqui, ó, não tem mais nenhuma questão. Eu já quero logo, então, de antemão, a gente combina melhor, mas de antemão te convidar para a gente falar sobre pandemia e o socialismo, né? Como é que o socialismo lidou. Eu acho que a gente precisava destrinçar melhor isso, não só a pandemia, né? Essa sua sobre a experiência socialista, essa experiência da China, do Vietnã, né? Eu costumo dizer que a gente tem muita carência de entender em profundidade essas experiências todas. Não para copiar como modelo, mas para a gente entender isso e, inclusive, aqui na luta nossa, aqui, aprender a lidar com isso e ajudar também a gente mesmo a pensar do ponto de vista estratégico a nossa realidade muito concreta, né? Eu queria, então, de antemão, te convidar, a gente combina melhor o tempo que você puder fazer, mas a gente queria, eu acho que valer a pena um tempo com você sobre socialismo. Se você quiser. Eu fiz uma mesa recentemente no Vermelho, exatamente sobre essa questão, a nova luta pelo socialismo. E me parece que esse é um tema hoje que nós temos na Fundação um grande especialista dedicado 24 horas por dia. Aliás, já tem uma formulação extensa que ele levou exatamente 3 meses na Itália com outros economistas, que está exatamente nesse ponto, avançar cada vez mais. E ele tem exatamente feito lives pelo Brasil inteiro, lives importantíssimas, com grande participação, que é o Elias Jabbour. Portanto, é hoje o nosso especialista principal na compreensão da construção do socialismo na China, no Vietnã, ou seja, dessas novas formação econômica social nos países socialistas atuais. Mas é isso, viu, Helder? Ótimo. Vamos combinar, então, com o Elias e com você, vamos fazer uns momentos aqui para a nossa tropa aqui, tá bom? Ok, combinado, então. É isso aí. Muito obrigado, Renato. Uma boa noite para você, uma boa noite para todo mundo. E não se esqueça que toda quarta-feira tem Grabois Debate aqui no perfil do Facebook do PCdoB São Paulo. Tá bom, gente? Ótimo, grande iniciativa, Helder. Êxitos aí, viu? Tchau e uma boa noite para você e para todos os que nos acompanharam. Boa noite, boa noite. Boa noite. Um abraço.